Nesta unidade, vamos continuar estudando o aspecto material do ICMS. E você saberia me dizer se incide o ICMS em operações de arrendamento mercantil? Assista a aula do professor Edivaldo Nilo, que começa agora. Vamos lá! Então vamos continuando com os exercícios aí sobre os temas que nós estudamos sobre ICMS. Então veja aí o primeiro exercício da ESAF. Cobrou o seguinte anunciado aí no concurso do ISS Rio de Janeiro. O ICMS não incidirá sobre operações que destinem mercadorias ao exterior, bem como sobre serviços prestados a destinatário no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores. Veja que essa redação já é a redação atual desta imunidade tributária, a partir da emenda 42 de 2003, que não fala nem de produto semi-elaborado. Por isso, está perfeito o enunciado. Vamos à próxima. Concurso aí da Fundação Carlos Chagas, de Procurador Estadual de São Paulo. A isenção ou não incidência do ICMS acarreta a anulação do crédito relativo às operações anteriores, salvo na hipótese de determinação em contrário da legislação, mas é assegurada a manutenção do crédito no caso de operações que destinem mercadorias para o exterior ou de serviços prestados a destinatários no exterior, embora não incida o imposto nessas hipóteses. Perfeito enunciado! Esse enunciado é muito bom, porque ele cobra duas questões em uma. Veja que a gente comentou sobre isso naquela questão discursiva de procurador federal. No caso, a dispositivo expresso da Constituição, dizendo que não há crédito tributário no caso de isenção ou não incidência. Também não há crédito tributário no caso de alíquota zero, porque não há pagamento, salvo dispositivo em contrário da legislação. Então, isso está perfeito. E no segundo ponto, ele lhe fala a imunidade referente às prestações de serviços no exterior e circulação de mercadoria para o exterior, que diz que há uma imunidade na Constituição, mas é assegurada a manutenção do crédito. Embora nessas hipóteses não haja incidência, uma vez que há imunidade tributária. Então, a própria Constituição faz uma exceção à regra de que, quando não há pagamento, não há compensação. Nesse caso aí, você vê que não há pagamento, ou seja, destinado ao exterior, mas há compensação, porque a Constituição garante a manutenção desses créditos, como você viu no caso desta imunidade tributária. Então, o enunciado está perfeito. Certamente é um enunciado que irá cair mais N vezes no mundo dos concursos públicos, porque é dispositivo da Constituição e porque vem sendo cobrado constantemente a partir da emenda 42 de 2003. Vamos à próxima questão. Concurso aí de Procurador do Estado do Amazonas. Considerou correto o seguinte enunciado. E não havendo disposição legal em contrário, a isenção onerosa para o ICMS, concedida mediante lei, não implica crédito para compensação com imposto devido nas operações subsequentes. Perfeito, é exatamente o artigo 155, parágrafo 2º, que afirma, em um dos seus incisos, que, no caso de isenção ou não incidência, não há compensação de crédito no ICMS. Ou seja, aí não há a compensação no caso da interpretação do princípio da não cumulatividade, salvo dispositivo de lei em contrário. Então, salvo dispositivo de lei em contrário, né, não havendo aí, não há, no caso, compensação. Beleza? Para concluir o aspecto material do ICMS, vamos ver aqui o artigo 3º da Lei Candir. Então, vamos ver aqui, inciso por inciso, do artigo 3º da Lei Candir. Então, veja, o que é que diz o inciso 1º? Não incidirá ICMS sobre operações com livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Esta aí já é uma imunidade tributária disposta no artigo 150, inciso 6, a linha D do texto constitucional. E mais, se faz questão na Lei Candir de estabelecer que não incidirá ICMS também nessa hipótese. É a imunidade tributária chamada de imunidade tributária cultural, também denominada de imunidade de
imprensa. Também não incidirá ICMS sobre operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados ou serviços, né? Aí, continuação da interpretação do texto constitucional. Operações interestaduais relativas à energia elétrica e petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos, dele derivados, quando destinados à industrialização ou à comercialização. Aí, aquela não incidência sobre operações interestaduais. Sempre lembrando que a interpretação do STF é que esta imunidade, né, que também está aí disposta na Lei Candir, restringe-se ao estado de origem. Vamos nessa. Operações com ouro, quando definida em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial, também está como não incidência na Lei Candir. Próximo inciso, operações relativas a mercadorias que tenham sido ou que se destinem a ser utilizadas na prestação pelo próprio autor da saída do serviço de qualquer natureza definida em lei complementar, como sujeito ao ISS de competência dos municípios, ressalvadas as hipóteses previstas na mesma lei complementar, também não incidirá ICMS nesta hipótese. Vamos nessa. Próximo inciso aí do artigo 3º da Lei Candir. Operações de qualquer natureza de que decorra a transferência de propriedade de estabelecimento industrial, comercial ou de outra espécie. Claro que não vai incidir ICMS nesse caso, porque não há que se falar de ICMS, por exemplo, numa compra de estabelecimento. Por quê? Porque não há uma circulação de mercadoria. Ou seja, se a pessoa transfere um estabelecimento industrial para outro, não há circulação. Estamos aí falando de transferência do próprio estabelecimento e não de mercadoria. Então, se fez questão de estabelecer isso na Lei Candir. Operações decorrentes de alienação fiduciária em garantia, inclusive a operação efetuada pelo credor em decorrência do inadimplemento do devedor, ou seja, essa operação também não incidirá ICMS porque não há circulação de mercadoria. Operações de arrendamento mercantil não compreendida a venda do bem arrendado ao arrendatário. Claro que esta hipótese aí não se refere à importação. Veja, a Lei Candir fala que não vai incidir ICMS no contrato de leasing, que é a mesma coisa de operação mercantil. Mas claro que aí estamos nos referindo ao ICMS normal. Aqui você tem que prestar atenção que vai incidir ICMS, como você viu naquele 22º concurso de Procurador da República, que na importação incide ICMS no arrendamento mercantil. Ok? Claro que no caso da importação existe uma exceção decorrente da jurisprudência do STF, que se refere à operação de arrendamento mercantil de indústria de aeronáutica. Beleza? Mas a regra, sendo a operação simplesmente nacional, é que não vai incidir sobre leasing. Claro que isso não compreende, como bem diz a Lei Candir, a venda do bem arrendado ao arrendatário, se estiver disposta esta venda, né, ao final do contrato. Beleza? Veja aqui a próxima. Não incidirá, segundo a Lei Candir, ICMS sobre operações de qualquer natureza que decorra a transferência de bens móveis salvados de sinistro para companhias seguradoras. Que isso agora também é objeto de súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Como você estudou aqui comigo, nesse caso vai incidir IOF sobre o contrato de seguro. Então não poderia também incidir ICMS por falta de autorização constitucional. O que são salvados de sinistros, lembrando o que já estudamos, é quando há uma perda do bem, né? E aí você recebe, né, a apólice de seguro. Nesse caso, a venda do que sobrou desse bem, o salvado do sinistro, não vai incidir ICMS. Por exemplo, a venda deu perda total no automóvel, você recebeu seu seguro de forma total, mas só que sobrou aquela sucata do automóvel. Aquela venda ali, aquele salvado de sinistro, não irá incidir ICMS, segundo a Lei Candir, segundo hoje, inclusive, súmula vinculante
do Supremo Tribunal Federal. Aí o que diz a Lei Candir ainda? Equipara-se às operações que destinem ao exterior mercadorias, a saída de mercadoria realizada com fim específico de exportação para o exterior, destinada à empresa comercial exportadora, inclusive trainees ou outro estabelecimento da mesma empresa, bem como armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro. Nesse caso aí, também continuará a ter a imunidade tributária. Beleza? Vamos agora às questões de concurso sobre esse tema. Então veja, concurso aí de procurador de Pernambuco, que considerou incorreto as seguintes afirmativas. O ICMS incide sobre operações de que decorra transferência de propriedade de estabelecimento industrial. Não incide ICMS nesse caso, pelo amor de Deus. Não há que se falar em circulação de mercadoria. Nós estudamos isso no início das nossas aulas sobre ICMS. Segundo ponto, o DF tem competência para instituir ICMS sobre operações relativas à circulação de mercadorias, salvo se as referidas operações se iniciarem no exterior. Falso, por quê? Porque esse salvo aqui é incorreto. No caso do ICMS, como você bem estudou, se iniciar no exterior e terminar no Brasil, pode vir a incidir o imposto, como no caso de serviço de transporte. Então, falso por causa desse final aí do enunciado, desse salvo. Teria que ser, inclusive, se as referidas operações se iniciarem no exterior. Veja aí, concurso de juiz federal da 15ª região, concurso 2013, né, do início aí de 2013, TRF da 4ª região. De acordo com a Lei Complementar número 24 de 1975, os incentivos, as isenções e os benefícios só poderão ser concedidos pela União e pelos Estados depois de autorizados por convênio aprovado e mediante aprovação de liberação do CONFAS, Conselho Nacional de Política Fazendária. Veja que há uma pegadinha fenomenal aí nesse item. Você vai estudar isso aqui daqui a pouco comigo. Veja, em razão do princípio da transparência fiscal, estabelecido no artigo 150, parágrafo 6º da Constituição, benefícios fiscais só podem ser concedidos por lei específica. Por exemplo, isenção, alíquota zero, né, anistia, remissão, tem que ser concedido por uma lei específica. Salvo no caso do ICMS, que poderão vir a ser concedidos por convênios interestaduais do CONFAS, que são estabelecidos e serão estudados. Item cada vez mais importante, porque está na moda o tema guerra fiscal, que se refere à briga dos estados, né, por uma arrecadação tributária do ICMS maior, utilizando-se de incentivos fiscais, né? Então está na moda a Lei Complementar 2475, que você vai estudar, né? Salvo convênios interestaduais do ICMS, que são estabelecidos pela Lei Complementar 24 de 75, que você vai estudar em breve. Mas qual o erro aqui dessa questão? Diz que esses incentivos são concedidos pela União. Veja que a União, meu amigo, não tem competência para estabelecer incentivo fiscal do ICMS. Vamos estudar isso em breve. Um forte abraço e até daqui a pouco. Além de responder ao quiz, resolva também as questões do livro da disciplina. É uma excelente forma de fixar a matéria e relacionar os pontos que precisam ser melhor estudados. Bons estudos e até breve!